Amém, glória a Deus. Nós vamos fazer um comentário sobre o impeachment da Dilma, mais uma vez, né? Ontem o relator leu aí 4 horas o seu depoimento sobre o impeachment e, segundo os comentários aí dos políticos influentes, chega com grande poder aí na Câmara o relatório do relator que leu ontem, que falou sobre o impeachment da Dilma, né? Ele falou que eu assisti, eu vi 2 vezes, eu vi ontem e vi hoje de manhã, ele lendo, ficou até rouco de tanto ler, mas ele falou, foi bem claro, né? Um simples sabedor, dizendo que a Dilma é culpada, como condutora de um país, como presidente-chefe de um estado, ela é culpada de o Brasil estar do jeito que está. Como desemprego, aumento de desemprego, né? Muita gente desempregada, não tem trabalho, não tem arrecadação, caiu no Brasil todo, no estado do Amazonas. Enfim, eles culpam a Dilma por a crise financeira estar aí inserida, os juros altos, o crime de responsabilidade, as famosas pedaladas. Então ele foi bem claro em dizer que não é golpe isso aí, o impeachment, mas é porque ela colocou o Brasil num cenário onde a recessão, a inflação, né, comendo o dinheiro, a gente não tem mais condições de fazer. O dinheiro do trabalhador acaba, não tem mais, não tem. Ele recebe num dia, no outro dia não tem mais dinheiro, porque vai tudo pro juro, tudo para pagar juro de cartão de crédito dos bancos. Eu mesmo perdi meu cartão de crédito que eu tinha ganho no ano passado para me comprar material de construção para minha casa, mas devido termino um contrato, aí eu tive que cancelar o meu cartão, me arrependi, depois liguei para lá, graças a Deus eu arrumei o dinheiro, paguei a fatura do meu cartão atrasado 2 meses, tentei reabilitar meu cartão de crédito, mas não consegui mais. Tudo isso, né, a culpada tudo é a presidente Dilma. Então esse impeachment, se ela vai sair do governo ou vai entrar o Temer, só Deus é quem sabe. Só Deus é quem sabe, só Jesus Cristo, que é o reto juiz, que vai julgar, que está julgando, creio eu. E isso eu fazendo uma análise, meditando, a presidente Dilma foi eleita pelo voto democrático em 2014, pela maioria dos votos, ganhou do Aécio. Eu votei no Aécio, eu não queria mais, eu estava insatisfeita com a presidente Dilma desde 2012, 2013, que eu vinha insatisfeita com o governo da Dilma, porque eu vi assim, o salário dos professores não aumentavam, sabe? Eu sentia na pele assim o sofrimento dos caminhoneiros, enfim, as donas de casas. Então eu via as altas taxas de juros dos cartões, dos créditos, de tudo. Então eu via a gasolina, a luz aumentando, do IPTU. O IPTU tá um absurdo de aumento, tá um absurdo o IPTU. Nós devemos quase 3 mil reais de IPTU, nós vamos pagar, mas tá um absurdo. E na nossa rua não tem asfalto, as ruas tudo emburacadas, mas a gente tem que pagar o IPTU, As ruas tudo emburacadas, não tem. Mas é a rua, porque aí os carros passam, jogam lama, fica aquele buraco, aquela coisa horrível. As lâmpadas dos postes tudo queimado. Graças a Deus o lixeiro passa. Não tem esgoto, a água é jogada na rua mesmo. Então tudo isso, mas o IPTU tem que ser pago. Então, e os juros horríveis.
Então eu vim estar insatisfeita com o governo da Dilma desde 2012, 2013. Eu votei em 2010 na Dilma. Eu votei nela por causa, enfim, por causa do meu marido dizia, não, melhorou um pouco com o PT, os estudantes estão tendo mais acesso às faculdades, antigamente não existia, era difícil, agora graças com... Mas eu sou contra o Bolsa Família, eu sou contra porque é tirado do trabalhador. Esse Bolsa Família é tirado do trabalhador que trabalha 24, não é de graça, ela não tira dela o dinheiro para dar para o Bolsa Família, ela tira do quem está trabalhando para dar para o pobre, para dar para aquela pessoa que... Então eu sou contra o Bolsa Família porque o trabalhador já trabalha muito e ganha muito pouco. Ganha pouco, trabalha demais e ganha pouco. Para dar para essas famílias que a gente não vê nem o que eles estão fazendo. O que a gente está vendo que está tendo muito assalto. Tá tendo, esses jovens estão assaltando demais, estão roubando celulares. Ontem mesmo eu liguei a televisão, vi arrastão, mataram aquele modelo. Um rapaz lindo, mataram ele. Por causa de uma moto, ele estava se arrumando. Então o assalto está terrível, está aumentando. Pessoas estão matando, os jovens estão matando, eles estão saindo, está um absurdo. Estão saindo, estão fazendo arrastão dentro dos ônibus, do executivo. Semana passada um se disfarçou de evangélico. Um assaltante aqui assaltou o executivo do 807 com uma Bíblia e ainda com todo mundo dizia que ele era evangélico, deu paz do Senhor ainda. Então é um absurdo, um verdadeiro absurdo que está acontecendo no país, uma violência extrema. Tudo isso porque se esse povo já tem acesso à faculdade, se esse jovem tem acesso através desses programas do governo a fazer o Pronatec, a fazer um ProUnem, a fazer enfim... Por que esses jovens estão procurando assaltar as pessoas que estão trabalhando nas lojas? Essa é a pergunta. Por que esses jovens estão fora das escolas? São meninos de 14 anos, 16 anos, 17 anos. Então nós observamos que a violência aumentou muito, tem aumentado demais, roubando celulares, notebook, invadindo as casas. Eu corro o risco de eu ser invadida, de ser roubada, mas graças a Deus, Deus tem me protegido e creio que Deus vai me proteger até o último dia. Mas isso não acontece com outras pessoas. E isso a gente fica muito preocupada, né? Então, eu entrego na mão do Senhor sobre esse impeachment. O Temer, eu acho o presidente Temer, eu acho ele uma pessoa muito pacata, muito calma, muito tranquila. Uma pessoa que passa assim para o Brasil assim uma tranquilidade, uma serenidade. Eu não sei se é a vontade de Deus que o PMDB venha nascer esse outro governo. Tudo está na mão do Senhor. Só sabemos que, como ele falou, relatou ontem, o Brasil está do jeito que está por causa da Dilma. Isso quer dizer o quê? Que o povo não sabe votar. Porque não tem nem 2 anos que essa mulher foi eleita a ser a presidente da República. Agora está tendo esse impeachment. Estou dizendo é golpe. Aí o impeachment está na legislação. O povo sai nas ruas vestido de amarelo, azul, estou chamando todo mundo, vamos para a rua, fulano vem para a rua, vem protestar contra o governo da Dilma, vem para as ruas, vem pedir o impeachment por causa da corrupção, por causa disso, por causa daquilo. Eu não vou para as ruas não, eu não vou porque eu prefiro esperar 4 anos, eu sou dessas que eu prefiro esperar 4 anos, eu analiso bem a pessoa, verifico as propostas da pessoa, tudinho, e voto no dia. A minha arma é o voto. Nossa arma é o voto. Eu chego e voto no candidato que eu acho que o que mais se adequou no meu ponto de vista. Eu não votei na Dilma, eu não votei no PT. Eu acho os militantes do PT muito agressivo mesmo, muito, enfim, agressivos.
empurra, etc e tal. Mas que está na mão do Senhor Jesus Cristo. Não sei se ela vai sair do governo. Se ela não sair, que Deus tenha misericórdia dela. Que Deus tenha misericórdia do Brasil. Se ela não sair, eu creio que Deus é poderoso para fazer um milagre nessa nação. Eu creio nisso. Mas está um absurdo. A arrecadação caiu, por isso o governador não dá aumento para os professores. Não dá o salário do pessoal do João Lúcio, está com 3 meses sem receber, saiu na televisão. O pessoal da saúde está sem receber, então prejudicou a educação, prejudicou a saúde, prejudicou o transporte, as estradas são todas emburacadas, prejudicando esses acidentes de caminhão que acontecem aí. Não é outra coisa não, é as ruas emburacadas, cheio de buraco, cheio disso, cheio daquilo, que dá prejuízo para o motorista, que o motorista tem que tirar do bolso dele para pagar uma roda, para fazer a manutenção do seu caminhão, etc. Não tem assim um benefício para ele, não tem assim uma coisa boa para ele. Os ônibus, tudo velho, sucata. Então, o que eu analisei? Que o povo não sabe votar. Votaram na Dilma. Deram voto, confiaram nela. O povo que votou nela em 2010 confiou nela, confiou nas propostas dela, votaram mais de 55 milhões. Agora entra com essa realidade do impeachment, porque ela é a culpada, ela disse que ia melhorar o Brasil, que é isso, que é aquilo, e nem o que a gente está vendo na televisão. Não é o que o relator leu ontem. É para me ter até gravado o meu gravador, o que ele falou, muito importante, esse relator, me pareceu assim, sabe, uma coisa bem justa, bem clara, bem etc. Então que Deus tome o controle dessa situação lá no Congresso, sobre esses votos. O Paulo Maluf já disse que vota contra ela. Ele declarou num vídeo, saiu agora no jornal, que ele vota contra ela. Nós não sabemos quantos votos. Lá não tem Bolsa Família, lá no Congresso não, o PT. O PT só ganhou essas eleições de 2010 por causa do Bolsa Família. Foi por causa desse programa do governo, do Bolsa Família. Foi por causa das pessoas humildezinhas, pessoas pobrezinhas, que dependem desses R$100, desses 80, não sei quanto. Foi por causa desse... Mas aí, olha a consequência. Milhares de pessoas sendo desempregadas, pessoas procurando emprego, não conseguem, pessoas perdendo o trabalho no distrito, empresas sendo fechadas, empresas, então as consequências são gravíssimas. Então só Deus para salvar esse Brasil, através de um presidente da República. E eu espero em Deus que Deus, se ela ficar, amém, que Deus abençoe ela. Mas eu sou a favor do que ela saia do governo, porque está tendo muito juro, tudo está caro, a banana está caro, tudo está caro, tudo está caro. Nada está barato, etc. Um conserto de um celular está um absurdo, está caro um conserto de um celular, tudo está caro. Então, o que adianta ela dar 100, 200 reais para uma Bolsa Família, o que a mãe vai fazer com 100 reais, 200 reais, que não dá para comprar nada, praticamente. Então isso aí é um plano para que essas pessoas venham votar no PT durante 4 anos, e foi com certeza, sem dúvida nenhuma, foi por causa desse Bolsa Família que deu a vitória para o PT nas eleições de 2014, com certeza. Então que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha piedade de nós, que Deus tenha clemência de nós. Eu quero que ela saia, eu não votei nela, mas se for da vontade de Deus que ela continue, que Deus abençoe ela, que ela termine o mandato dela, etc. Nós devemos sempre orar para que Deus tome o controle dessa situação aí que está acontecendo. Nós que temos um marido que trabalha, que paga as contas, que a gente sabe aonde aperta o calo.
A gente sabe. As contas ali, tudo no lápis, tudo não dá. E trabalho não falta, tem que trabalhar sobrecarregado, sobrecarga. O pastor, por que tu não vem para a igreja, irmão? Ah, por que, pastor? Porque tenho que trabalhar. Eu tenho que trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Tenho que fazer mestrado, tenho que fazer doutorado para receber uma promoçãozinha. E aí chega no domingo, é o único dia que eu tenho para me folgar, para me dormir, para me acordar mais um pouquinho mais tarde, até meio-dia, porque eu não aguento. Não aguento, eu estou sobrecarregado. À noite vou assistir um programazinho fantástico, mas tem que estar na igreja. Para quê? Para me construir uma casa. Para ver se eu construo uma casa, para ver se eu prospero, eu tenho que trabalhar, porque Deus não vai me dar nada de graça. A minha esposa está me ajudando, está fazendo isso, está fazendo aquilo, minha auxiliadora está do meu lado, não me deixa, está me auxiliando, está... etc. Então, que Deus tenha misericórdia, tem muito trabalhador, principalmente os caminhoneiros. Os caminhoneiros, motoristas de ônibus estão sobrecarregados. Sobrecarregado essa gente, fazendo viagens longas, compridas, sofrendo essas buraqueiras, noites sem dormir para entregar a carga. Isso tem que mudar no Brasil. Temos que oferecer qualidade de vida para os caminhoneiros. Um caminhoneiro, na minha opinião, tem que trabalhar só 6 horas. 6 horas. Ele entra 6, 5 horas, larga às 6, às 6 dá até meio 6, entra outro, e assim noturno, 3 turnos para o caminhoneiro, porque é uma responsabilidade muito... Por isso que acontecem esses acidentes aí. Por quê? Porque ele dormiu no volante. Com certeza, deve ter dormido no volante, e aí perdeu a direção, e aí capotou, bateu, etc. Então, tem que dar qualidade de vida para esses motoristas. Para que ele está levando uma carga muito grande, mas ele está no trânsito. Não pode dar 10 horas, 12 horas para o motorista. Isso é um absurdo, isso é desumano. 12 horas para um pobre do motorista desse levar uma carga de São Paulo. Não, isso não existe. Tem que tirar esse motorista, colocar um outro. Só assim nós vamos... diminuir os acidentes que ocorrem nessa nação. Só dessa maneira, porque nós sabemos, eu que faço direção defensiva, eu sou professora de direção defensiva, nós temos que saber levar o carro, temos que ver como é que está a nossa saúde mental. Agora, se o motorista está cansado, ainda toma aquela pílula para ele não dormir, e o pior ainda, ele nem conserta o caminhão dele. Tem que multar esses motoristas que andam de carro todo quebrado, pneu careca, etc. Andam aí com esses sucata colocando em risco a vida dele e a vida das pessoas. Tem que pegar. Se eu fosse uma fiscal, eu pegava esse carro, levava esse carro. Eu sou rígida, levava esse carro e multava esse motorista. Tirava a carteira dele, caçava a carteira dele, porque uma vida, meu irmão e minha irmã, que ele vai matar, que ele vai usar aquele carro para matar aquela pessoa, não tem volta. Ele vai causar um grande transtorno. Um bêbado que bebe sua cerveja, seu vinho, e pega um carro, ele não pode dirigir mais, ele não pode mais pegar o carro, ele não pode, ele tem que ser caçado, ele tem que ser preso, porque ele matou uma pessoa embriagada. E não pode beber e pegar o carro. Não pode pagar fiança. Isso é um crime terrível. E essas leis têm que mudar. Principalmente quando for mais rígida essas leis no trânsito. Quando realmente, sabe, pegou um pneuzinho careca. Um pneu careca já é um... Não, meu filho, você está caçado. Me dá sua carteira. Você não tem condições de estar transitando. Porque você sabe que para dirigir um carro, você tem que estar com o seu carro em condições o seu carro tem que estar com as rodas perfeitas.
Você não tem condições psicológicas, você é um infrator, você é um imprudente. Toma a carteira dele, para motoqueiro também, esses motoqueiros que andam sem capacete, que andam com pneu de moto careca, não tem retrovisor, anda em alta velocidade e etc, pensando que são donos das vias, donos das ruas. Pega esse motoqueiro, pega a moto dele, pega a carteira dele, tira a moto dele, tira a carteira dele para ver se ele não vai dar valor a essa arte de dirigir. Põe ele para andar a pé, para ele dar mais valor na vida dele, coisa que ele não dá. Só assim, com uma educação rígida, rigorosa, é que a gente vai diminuir mortes de criança no trânsito, morte de idoso, morte de senhora, de senhores, só dessa maneira. Caçando esses motoristas infratores, irresponsáveis, punindo eles mesmos, essas pessoas que jogam lixo nos rios, multar essas pessoas que jogam seus lixos, contaminando os rios, que já estão mais do que contaminados, multando e até prendendo essas pessoas, porque elas estão matando o meio ambiente, elas estão matando a natureza, jogando lixo, estão matando o nosso habitat. Tem que prender essas pessoas, tem que multar essas pessoas, tá entendendo? Porque isso aí é uma agressividade que estão fazendo com a natureza. Estão matando o mundo que a gente está vivendo. O mundo que a gente está vivendo, ele está sendo morto dia a dia. Ninguém está vendo isso, mas ele está sendo morto dia a dia. Já tem um tal do buraco da camada de ozônio, por isso que o sol é escaldante, tem essas tempestades, tem esse furacão, por causa dos carros, dos volumes de carro do planeta todo. Porque as pessoas não querem andar mais a pé, as pessoas, e o gás que sai do motor prejudica o meio ambiente. Por isso que tem muitas pessoas cancerosas, cheias de câncer, cheias disso, cheias daquilo, por causa desse multidão de caminhão, de carro, de ônibus, disso e daquilo outro. Isso faz um mal danado para nossa saúde. Isso que a gente não vive bem. Qualquer hora é uma gripe aqui, é uma gripe ali, é uma tuberculose aqui, é uma tosse aqui, é uma falta de ar aqui. As crianças não respiram direito, as crianças são todos doentes, já nascem doentes por causa do ar que nós respiramos, que é contaminado, seja pelo cigarro, pessoas que fumam perto da gente, seja por gás mesmo contaminado. Então é um absurdo.